Oi, gente, boa noite. Vamos já começar. A nossa convidada aqui já está online, que eu já estou vendo ela aqui. Vamos já começar a nossa live. Vou já adicionar aqui a nossa convidada, que ela já entrou. Vou só esperar aqui um pouquinho enviar para algumas pessoas, né? Deixa eu lhe adicionar aqui. Eu já lhe mandei aí o convite. Boa noite. Você é tentante, Davi? Você já, se for o Davi que eu estou pensando, já vai ser pai. Sejam todos bem-vindos. Ele mandou o convite, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu enviar de novo. Ah, esse sem latim. Já deu certo. Só tá a tela. E a câmera, não tá aparecendo? Eu tô vendo tudo escuro. Agora apareceu. Ah, É porque eu peraí, acho deixa eu que virar. eu tava ao contrário. Tava virado. Eu descobri porque eu tirei a capinha e vi meu vaso que tá apoiado. Boa noite, a paz. Primeiro eu quero me apresentar, né? Porque pode ser que venha alguém que não me conheça e também que venha até pelo seu perfil, né? Meu nome é Monique Dornelas e apesar de não ter sido tentante, quer dizer, eu fui tentante por um ano, mas até um ano é normal, né? Então não tinha problema nenhum. Mas nesse tempo de um ano como tentante, mesmo não tendo problema nenhum, nem comigo, nem com meu marido, foi um tempo bem difícil, né? Esse tempo dessa espera. Então, até hoje eu tenho muitos contatos com mulheres que são tentantes há muitos anos, que sabem o problema ou que não sabem, enfim, são várias situações. Mas eu, eu, eu gosto muito, eu tenho muita empatia por essas mulheres, né? Por isso que eu decidi fazer essa série de lives com pessoas que têm um testemunho para falar sobre isso, porque eu acho que é algo que a gente não fala muito e quem precisa falar, às vezes não sabe com quem falar, então não tem alguém, ai, eu posso falar com alguém, ai, essa pessoa aqui pode me ouvir, ela vai me entender, ou então ela também vê que o que ela está passando, outras mulheres já passaram, né? Então, a gente sabe que Deus, ele é um Deus de multiforme graça, então ele age de várias formas, com cada pessoa vai ser de um jeito diferente, mas é interessante quando você escuta o testemunho de outra pessoa, porque de alguma forma vai edificar a sua fé, né? Então, eu quero que todos que estão agora ao vivo ou que vão assistir depois, sejam bem-vindas, né? O nosso foco aqui são mulheres, claro que pode entrar homem, eu até brinquei aqui com um amigo meu que entrou, mas o nosso foco é mulheres, né? Para mulheres tentantes que estão tentando.
Eu até mandei alguns convites, eu disse assim, tentantes são mulheres que estão tentando engravidar, porque tem gente que não sabe que termo é esse, né? Porque realmente é algo que não é muito falado. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Então, eu quero deixar com vocês aí, ou com você, né, para você se apresentar. Até para mim, como falar o seu nome direito, né, que eu fiquei em dúvida. Edna, é com E mesmo. É que nem Edson, Edilson ou Edson. Né? Edson tem com demudo, com I. Edna tem com demudo. Edmilson tem com I, tem com demudo. É a mesma coisa. Mas é Edna do mesmo jeito. Pois, então, se apresente para a gente. Tá bom. Bom, eu sou a Edna. Eu sou a esposa do Marcelo, né? E hoje eu tenho um filho que é a minha bênção, né? É a bênção que Deus me deu. É o meu presente de Deus. E hoje eu estou com 59 anos. Eu engravidei dele já com 45, mais ou menos, né? A cidade, eu sou de São Paulo, agora estou em Fortaleza, né? Eu vim para cá em novembro. Eu, marido, filho, cachorro, veio todo mundo. Né? Fiquei 15 anos na igreja Casa Firme, lá de São Paulo. 15 não, 17 anos. E aí, agora que a gente veio para cá, a gente está na Bola de Neve, né? É uma coisa que eu já queria conhecer, já desde lá de São Paulo, no fim eu vim para cá e acabei indo e acabei me apaixonando, né? É onde Deus coloca a gente, né? E eu casei em 99 com o Marcelo. E nós ficamos tentando já desde então. Eu já sabia que eu tinha endometriose em 98, porque eu tinha muitas cólicas, né? E aí eu estava tratando com uma médica, e a médica ficou já uns 5, 6 anos tratando com remedinhos, que não resolvia nada do meu problema, né? O meu caso era de cirurgia e eu não sabia, não tinha experiência, e era um caso já crítico grave. E aí chegou uma hora que ela não tinha mais o que fazer, que ela viu que o meu grau era o mais alto de endometriose, e ela falou, eu vou te encaminhar para um médico, e esse médico, vamos ver o que ele fala. E quando ele me encaminhou para o meu médico, que hoje é meu médico até hoje, né? Ele falou assim, nossa, como que essa médica não te encaminhou para uma cirurgia já desde o começo, já poderia ter resolvido o problema de endometriose? Eu vou te operar semana que vem, já vou marcar a cirurgia para semana que vem. Aí marcamos. E nessa cirurgia, eu perdi uma trompa, perdi o ovário, perdi 30 centímetros do meu intestino, foi uma cirurgia super complicada. E quando eu voltei na médica, ela falou, olha, infelizmente você não vai mais conseguir ser mãe, porque a sua cirurgia foi muito complicada, aí eu participei, e você não vai conseguir mais ser mãe. Uma caixa de lenço no consultório dela, porque ela falou que eu não ia poder ser mãe mais. E aí eu voltei lá no médico, né, em consulta com esse médico, e falei para ele isso, e ele falou, ué, mas ela falou que você vai ser mãe? Por que ela falou isso? Claro, hoje tem outras formas de você conseguir ser mãe, que não é só por formas naturais. Você tem fertilização, inseminação. Vamos ver o que a gente consegue. E aí, em 99 eu casei, só que aí eu comecei a fazer tratamento de endometriose, porque estava muito complicado. E aí, eu casei em 99, quando foi em 2003, eu fiz a minha primeira tentativa com muito custo, porque era R$7.000 na época, a gente não tinha dinheiro, tinha se casado fazia pouco tempo, ainda estava se estabilizando, e eu fiz minha primeira tentativa. E na primeira tentativa, o médico falou assim, ó, não deu certo, eu fiquei arrasada. Eu não contei pra ninguém, né? Só ia contar quando desse certo. E aí eu fiquei arrasada, chorei uma semana, fiquei, nossa, acabou com a minha vida. E ele falou assim, ó, você não vai conseguir. É melhor você nem tentar outras, porque pela sua idade, eu já estava com 39 anos. Ele falou, com 39 anos você não vai conseguir. Então é melhor a gente nem conseguir mais. Aí eu fui para o Pérola Baito, que disseram que lá também a gente ficava numa fila, e aí conseguia, e aí o Pérola Baito falou que eu também não ia, porque eu nem ia conseguir ficar na fila, porque eu já estava com 40 anos, eu era uma pessoa de risco. Que o risco de eu ficar na fila, e aí eu estava tirando chance de outras mulheres que tinham chance, entendeu? Eu saí mais arrasada ainda. Então, cada lugar que eu ia, eu saía arrasada. E aí, uma vez em consulta com o meu médico, ele falou assim, ó, você vai procurar esse médico aqui, que é o Dr. Pedro Monteleone, na clínica Monteleone. E você vai conversar com ele, ele é muito meu amigo, ele é muito bom, ele é muito humano, ele tem uma clínica de fertilização. E aí eu fui procurar ele. Isso foi já em 2000
2008, mais ou menos, né? E aí eu procurei ele fez os exames, olhou todos os meus exames, olhou todo o meu quadro, ele falou assim, ó, eu não vou enganar você, não vou mentir para você. A sua chance é pouquíssima, pouquíssima. Mas eu já consegui fazer com que mulheres se engravidassem com esse mínimo de chance que você tem. Se você quiser, a gente arrisca, a gente tenta, porque não tem muita chance, mas tem. Eu falei, doutor, eu quero arriscar, eu quero tentar a mínima chance que eu tenho. Aí a gente tinha comprado apartamento e a gente estava guardando dinheiro para a chave do apartamento, né? E aí eu comentei com meu marido, eu falei, vamos pegar o dinheiro da chave. E lá na frente, quando for para pegar o apartamento, Deus vai prover a gente de alguma forma e vamos pegar o dinheiro da chave. A gente tinha 23 mil, 22 mil, que era exatamente o pacote para fazer a tentativa. E aí a gente foi no médico e nós fechamos o pacote de 3 tentativas. Aí fizemos todo o primeiro tratamento, tal do primeiro pacote. O médico falou assim, olha, tem uma boa chance aqui, implantou 3 embriões. E ele falou assim, eu queria ter 2, 3 de uma vez para resolver a parada, né? Porque eu já estava complicado ter filho. Então eu falei, eu quero já ter 2, 3 de uma vez. E beleza, fomos para a primeira tentativa. Eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu já estava quase sentindo enjoo quando eu implantei, né? E passou uma semana, desceu para mim. Aí quando desceu, eu falei, desceu. Aí eu falei, nossa, eu fiquei arrasada. Aí conversei com o doutor, fiz o exame, o doutor falou, vai fazer o exame. Fiz o exame, deu negativo. Eu fiquei arrasada. Gente, eu chorei tanto. Eu fiquei 3 dias que eu não consegui trabalhar. Eu não fui trabalhar para a empresa porque eu não conseguia parar de chorar 1 minuto sequer. De tão arrasada que eu fiquei. Aí fomos para a segunda tentativa, o doutor falou assim, olha, estava tudo certo, perfeito, não sei por que não deu certo. Vamos para a segunda tentativa. E fomos para a segunda tentativa. A segunda tentativa eu não falei nada para ninguém. A primeira eu contei para todo mundo. A segunda eu não falei nada para ninguém. Chegou na segunda tentativa, nada. Eu fiquei arrasada de novo. Falei, nossa, não é possível. Ele falou, olha, eu não sei o que acontece, que estava tudo perfeito para grudar. Vamos fazer um exame, porque tem algum problema aí. Aí fui fazer a esteroscopia. Aí deu 2 miominha. Um lá no fundo da parede, soltinho de 1 centímetro, e um na parede do útero, intramural, que eles falam. Vamos marcar a cirurgia de novo. Já tinha feito um monte de cirurgia para endometriose. Marcamos outra cirurgia, ele tirou o miominha, aspirou um, fez a cirurgia na parede do útero, abriu, tirou, costurou. Vamos para a terceira tentativa. Agora tá tudo ok, não tem mais, porque eu tentava engravidar, o mioma matava. Uhum. Então agora não tinha mais impedimento, não tinha mais mioma. Fomos lá para a terceira tentativa. Era a última, não tinha mais dinheiro. Eu falei, tem que dar certo, senão não vou conseguir mais. Terceira tentativa deu negativo. Eu fiquei arrasada. Falei pro Marcelo, falei, olha, Marcelo, não sei o que Deus quer pra gente, mas não é pra gente. Não vou mais tentar, não vou mais tomar remédio, não vou fazer mais nada. Peguei os remédios, guardei tudo dentro da gaveta, não fiz mais nada. E falei, não vou tentar mais, a gente não tem mais dinheiro, acabou nossa chance e já era, e eu estava arrasada. Falei, vamos para a igreja. E aí fomos para a igreja no domingo de manhã. Falei, vamos ouvir palavra, né? Vamos ver o que Deus fala com a gente, porque, né? Aí chegamos lá na igreja, meu pastor não estava. E minha fé estava tão abalada, tão pequena, que eu falei assim, o pastor Issan não está aqui. Vambora, porque hoje, justo hoje que eu vim ouvir a palavra, como se fosse ele, né? Que fosse me dizer alguma coisa e não Deus, né? Para você ver como estava a minha fé. E aí, o meu marido falou assim, não, a gente já veio até aqui, agora a gente vai ouvir a palavra. E aí subiu o outro pastor que eu nunca tinha visto pregar a palavra. E ele começou a falar de Ana, de Sara, todas as mulheres da Bíblia que não tinham engravidado. Logo delas, hein? Logo delas, que Sara foi bem velha, idosa, e engravidou. Aí eu comecei a chorar, falei, é comigo. E aí o pastor falou assim, ele falou assim, Deus está me dizendo agora que tem, eu não sei se é um irmão ou se é uma irmã que está aqui dentro, que estava fazendo um tratamento e falou que não ia mais. E Deus está falando que Ele vai te dar vitória. Está falando para você voltar a tomar os remédios porque ainda não acabou. E Ele vai te dar vitória. Eu e meu marido, a gente chorava que nem criança na igreja. E aí fomos
embora para casa. Cheguei em casa, grudei os adesivos de novo, tomei os remédios, coloquei os remédios, mandou. Marquei a consulta com o doutor. Segunda-feira, estava lá no consultório médico. Falei, doutor, a gente veio. Ele falou assim, olha, estava tudo perfeito. Mas é assim mesmo. Tem mulheres que conseguem na primeira, tem mulheres que conseguem na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª. Mas assim, tem que insistir. Aí eu falei, ai, doutor, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir, eu vou parar, eu não tenho mais dinheiro. Eu vim aqui para falar que nós vamos desistir. Ele falou assim, eu também acho que você não vai conseguir, não. Eu tô aqui só para pegar seu dinheiro. Olha meu consultório como é vazio. O consultório dele é assim, lotado. Aí ele falou assim, eu não vou parar meu trabalho. Você quer desistir? A chance é pequena, mas você ainda tem chance. Eu não vou parar meu trabalho. Tem problema qual que é? Dinheiro? Se for dinheiro, ó, vai lá, fala com a minha secretária, vê como que você quer pagar, paga de uma em uma, pega essa uma, divide em quantas vezes você quiser, vê como que você quer pagar, como que você pode pagar. Mas eu não vou parar. Nem você vai parar. Você não quer ser mãe? Falei, quero, doutor. Falei, então, o problema é dinheiro? Vai lá, vê como que você quer fazer. Vê com ela estém lá. E nós vamos continuar. Nós vamos continuar na próxima e vamos fazer tudo de novo e tal. Aí, beleza, né? Deu aquele chá de amo. Falei, ô Deus, né? Olha o Deus aí, né? E aí a gente foi para a 4ª tentativa. E na 4ª tentativa, eu estava toda preparada lá, já com minha meinha, toquinha, roupinha paramentada. E aí ele veio com uma folhinha de papel, porque sempre quando a gente fazia a fertilização, como que funcionava? Ele colhia os óvulos, colhia o esperma, fecundava, congelava os embriões que deram, porque dava muito pouquinho. Uma menina mais nova dá 20 óvulos. E no meu caso saía 5, 6, aí fecundava, às vezes sobrava 2, 1, né? E aí ele chegou com uma bolinha assim, eu falei, cadê meus bebês? Porque sempre ele pegava 3, 4 e mostrava, falava, olha, esse aqui, olha, a célula continua se reproduzindo, esse daqui não adianta a gente implantar que não vai dar certo, esse aqui também não, então dessa vez vai dar 2, vai dar 3, e dessa vez ele veio com um só. Ele falou assim, ó, aconteceu uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e a gente investigou e a gente não sabe o que aconteceu. A gente tinha, eles fecundam, congelam, preparam o meu útero em 20 dias para poder grudar com remédios, tudo, depois descongelam e fecundam, e implantam. Uhum. E aí, quando eles foram descongelar dessa vez, tinha 3 embriões numa lâmina e 3 na outra. E aí, numa lâmina explodiu, e aí não sobrou nenhum embrião. E na outra lâmina, só um continuou se reproduzindo bastante e os outros 2 morreram. E aí ficou só esse. Só que ele falou assim, ó, esse daqui é o melhor embrião que você já teve até agora. Mas como eu sei que você quer ter 2, 3, então para resolver a parada, se você não quiser implantar esse daqui, a gente vai para o próximo ciclo. Eu não cobro isso daqui de você, a gente vai para o próximo ciclo. Eu falei assim, mas esse é meu bebê. Você vai fazer o que com ele? Jogar na privada? Fazer experiência? Não, esse é o meu bebê. Implanta ele, eu já estou pronta aqui, é o meu bebê, não vou jogar fora meu bebê. Se não der certo, a gente vai para o próximo ciclo, mas eu quero o meu bebê. E aí ele falou, então tá bom. Aí foi lá e implantou. Aí implantou, foi embora para casa. Aí quando foi na outra semana, passou uns 15 dias mais ou menos, uns 10 dias, quase 10 dias, uns 10 dias. A minha sogra sempre tinha quermesse. Ai, vamos comprar milho cozido, pamonha, curau. E tinha uma quermesse acontecendo numa igreja lá. Vamos lá, vamos lá. E eu tomei banho, me arrumei, meu marido também. Quando chegou na garagem, me escureceu toda a vista, me deu uma vertigem. Eu falei, nossa, Marcelo, me deu uma tontura agora que eu nunca senti na minha vida. Será que grudou? Ele falou, sério? Eu não sei, mas já passou. Aí fomos embora para a quermesse Capilã. Pegamos minha sogra e fomos lá. E aí a gente jogando bingo, não sei o que, minha sogra jogando bingo, não sei o que, e eu queria ir embora para casa, passar numa farmácia, comprar um teste. E aí quando eu cheguei lá, a gente foi comprar uma pamonha, alguma coisa, veio uma ânsia aqui na minha boca. Falei, nossa, Marcelo, me deu uma ânsia. Acho que agora dessa vez deu certo. Olha, me deu ânsia, não consigo nem comer isso daqui. Aí ele falou, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Eu falei, fazia 2 dias, eu não estou me sentindo muito bem. Minha sogra está até assistindo a gente aqui.
Eu não tô me sentindo bem, vambora. E a gente foi embora. Deixamos ela em casa, corremos na farmácia, compramos um teste. Fui em casa, fiz o teste, esperamos 5 minutos. Aí eu olhei lá, uma faixinha e uma outra bem fraquinha, mas muito fraquinha, quase não dava para enxergar. Eu olhei pro meu marido e falei assim, ó, acho que não deu certo não, porque, ó, eles falaram que tinha que ser 2 faixas. Tem uma forte, mas a outra que não dá nem para ver. Aí comecei a procurar na internet. Aí achamos na internet escrito assim, se você está fazendo um teste de gravidez e deu uma faixa forte e uma bem fraquinha, não se preocupe, você já está grávida. Ai, aquilo já, sabe, aquele negócio começou a me dar aquela coisa. E aí eu quase nem dormia à noite. Era num domingo. Segunda-feira eu fui trabalhar. E aí a primeira coisa que eu fui, já estava com a guia do médico, fui direto para o hospital para fazer o teste do HCG. Fiz o teste, aí ia demorar lá para meio-dia, ainda na hora do almoço ia sair. Nossa, eu e meu marido, a gente não conseguiu trabalhar. Na parte da manhã todinha. Toda hora olhando lá para ver se saiu o teste. Olhava lá, não saiu o teste. Olhava lá, não saiu o resultado. Olhava lá, não saiu o resultado. Aí fomos almoçar. Aí eu fui almoçar. Quando eu voltei, no almoço olhando, não saiu o teste. Quando eu voltei, que eu olhei, saiu o teste. Quando eu olhei, saiu o teste. A hora que eu ia abrir, meu médico me ligou. Aí ele me ligou, falou assim, parabéns, a senhora vai ser mamãe. Nossa, eu comecei a me chorar, que me acabar. Aí eu desliguei. Quando eu desliguei, meu marido me ligou, se acabando de chorar. Porque ele viu o teste, viu que ele deu positivo. Aí eu cheguei pro meu serviço lá, falei assim, olha, a gente precisa ir no médico agora, surgiu um problema chorando, acabou. Não, vai embora, vai lá. Fui na hora falar com o meu médico. Aí ele falou, vamos fazer o exame. Vamos fazer ultrassom agora. Quando eu fiz ultrassom, pela primeira vez na minha vida, eu vi um pontinho piscando, acendendo e apagando dentro de mim. Era o coraçãozinho dele que estava batendo. Nossa, é indescritível. Isso não tem preço. Quando eu olhei aquele pontinho de luz lá no fundo, que ele olhou, eu falei, o que é aquilo? Ele falou, é o seu bebê, é o coração dele. A primeira coisa que nasce é o coração. E quando eu olhei piscando, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei grávida. E eu segui minha gravidez os 9 meses, não tive um sangramento, não tive nada, nenhum problema. Eu trabalhava numa empresa, eu subia escada e descia, subia para trabalhar. Tem um pedaço de papel higiênico comigo, por favor? Eu subia para ir trabalhar, descia para almoçar, subia de novo a escada para voltar a trabalhar e descia para poder ir embora. Os 9 meses, 4 vezes subiram por dia a escada. E eu não tive um sangramento. Nada. Eu tive minha gravidez tranquila, tive enjoo, tive tontura, tive tudo que uma mulher possa ter. Fiz minha cesárea, nasceu o Matheus. Vem cá, minha bênção. Vem aqui. Essa daqui é a minha bênção, está com 12 anos hoje. E eles queriam que eu jogasse fora. Presente de Deus, né? O significado. Eles queriam que eu jogasse fora o meu bebê? De jeito nenhum. Então, assim, é presente de Deus, né? O significado. Por isso que foi o nome Mateus, né? Porque o Mateus significa exatamente presente de Deus. E assim, essa é a minha história. O que eu tenho para falar é para quem está tentando ou quem acha que não é possível se agarrar qualquer chance. Eu fiquei grávida com 45 anos, com todos os problemas de endometriose, com uma trompa só, um ovário só. A trompa não tinha passagem por causa da endometriose, que grudou a trompa, então não tinha passagem. Meu útero era perfeito, o ovário ainda estava saindo óvulo, mas a trompa não tinha passagem. E assim, eu consegui. Tá aí minha bênção. E assim, eu queria ter 2, 3. E Deus falou assim, vai ser um só. Eu vou te dar o que você quer. E me deu Mateus. E assim, ele me deu 3 em 1, né? Eu tenho 3 em 1 aqui comigo, ó. É 3 em 1. Eu falo que eu tenho trigêmeo. Só que tá tudo no só. Que a energia e saúde dele, graças a Deus. Então, assim, Edna, no seu caso, o diagnóstico era seu, né? Essa questão da endometriose, das trompas, toda você sabia o que você tinha, né? Não era... eu sabia, mas não era só meu, porque eu achava que era só meu. E quando meu marido foi fazer a contagem de espermatozoide para poder
ver para poder pegar os melhores, o médico falou que ele tinha um problema também, que eu esqueci o nome, que a contagem dele era muito baixa. Teratospermia. Teratospermia. Ele tinha que a contagem de espermatozoide muito baixo e muito fraco, ou potência, alguma coisa assim do tipo. Mas na fertilização, o médico pega a dedo ali, né? Ele pega o melhor, então ele consegue escolher o mais forte. Então a gente não teve problema. Apesar desse problema dele, entendeu? Não tivemos problema por conta disso. O problema maior mesmo era a passagem na trompa e aí a gente acabou fazendo a fertilização. Mas os dois tinham problema. Qual foi a fase que você achou assim, que foi mais difícil para você? Foi antes do tratamento? Foi durante esse tratamento dos não? Porque a fase é difícil, né? Porque assim, eu me lembro que quando eu estava tentando engravidar, até pessoas que não me conheciam, inclusive uma aí da Bola de Neve da sede de São Paulo, que veio para a célula e veio para Fortaleza passear e, enfim, ficou na célula, foi na nossa célula na época, e aí a gente ficou conversando um tempo depois e ela não sabia da minha história e ela disse que tinha uma visão que me via numa sala de espera. Então, eu sempre falo que a tentante, ela está numa sala de espera, né? Que ela nunca sabe a hora que ela vai ser chamada, né? Porque é um momento que você fica a cada mês, a cada menstruação. Parece que a criança está indo embora com a menstruação, né? Como eu estou falando assim, eu não tinha problema para engravidar, mas todos os meses, quando a minha menstruação vinha, a sensação não é agora. Estou perdendo alguma coisa. Então, assim, para você, dessa sua história toda, qual foi a época que você acha que foi mais difícil para você, com a época mais difícil desse processo? Eu tive duas fases muito difíceis. Primeiro foi toda a minha preparação de endometriose. Eu tive muito problema de endometriose, eu tinha muitas cólicas, eu fiz muita cirurgia. Eu fiz assim umas 7, 8 cirurgias só de endometriose. Então, passar pelas cirurgias e depois descobrimos miominha, tivemos que tirar o mioma. E todas essas cirurgias foi muito traumática. Eu passei sempre com o mesmo médico, mas ficar sendo internada toda hora, furada, cortada, isso não é fácil. Mas o pior mesmo, é quando você faz a tentativa e dá negativa. Quando dá negativa, você sabe que colocou o embrião e você perdeu os seus bebês. Eu falo com meu marido que eu perdi 8 bebês, que ele tem 8 irmãos, porque para mim são meus filhos. Eu perdi, mas são meus filhos, foram fecundados, tinham uma vida, né? E eu falo para ele que o dia que a gente for lá com o Senhor, ele vai encontrar todos os irmãozinhos dele, porque para mim são todos os meus bebês. E a parte difícil demais é essa. Mas assim, eu e assim como muitas mulheres, criam muita expectativa quando fecunda, quando coloca, implanta, a gente cria uma expectativa de que vai grudar, de que vai dar certo. Porque é o que a gente quer. E aí, quando não dá, vem a frustração. E a frustração é muito grande. Então, assim, uma coisa que eu falo para as mulheres que estão tentando, que vão tentar, tente, mas tenta não colocar muita expectativa em cima. E vá sabendo que na primeira pode não dar certo, na segunda, na terceira. Vai se preparando para a quarta, quinta, sexta. Não se prepara para a primeira. Entendeu? Porque eu me preparei para a primeira, contei para todo mundo, depois a segunda, terceira. Mas assim, todas vão dar uma frustração. Mas eu acho que a frustração pior, eu acho que é você nunca ser mãe. O meu médico, ele fala até hoje, ele fala assim, Edna, você é uma mulher que você tinha que ser mãe. Se você não fosse mãe, você ia ser a mulher mais frustrada do mundo. Por isso que eu fiz de tudo para você, para dar certo para você. E estava aqui na torcida para você, porque se você não fosse mãe, você ia se frustrar para o resto da sua vida. Entendeu? Então, a parte pior, para quem está tentando, pode se preparar, porque essa parte que não dá certo, quando você faz o teste da negativo, não é fácil. Mas valeu muito a pena eu passar por tudo isso e hoje ter a minha bênção, sabe? Eu tenho o meu filho. E confiar muito em Deus, porque
É Deus, foi Deus, foi Deus. Esse daqui eu tenho certeza que foi Deus. Não era para eu ser mãe. Eu sou uma pessoa que não era para ser mãe. Eu olhava para minha família, minha irmã tinha filho, minha outra irmã tinha filha, a outra tinha um monte, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, e amigas, e vizinhos. Eu não conhecia ninguém que não tinha filho. Eu era a única. E isso era uma frustração enorme. Cada vez que eu ia para uma festa, estava todo mundo com seus filhinhos lá, com o filho dos outros. Por quê? Porque eu amo criança. Na igreja, eu era... o meu ministério foi de criança. Eu fiquei 7, 8 anos trabalhando com o ministério infantil, porque eu amo criança, adoro criança. E eu não ia ter o meu próprio filho, entendeu? Então era uma coisa assim que para mim eu não conseguia entender. Eu não sei se você conhece, mas às vezes algumas pessoas, eu conheço, né? Casos de algumas pessoas, eu acho que por conta vamos dizer assim, de acreditar que Deus faz a parte dele, foi algo que me lembrei agora, né? A gente nem conversou sobre isso, mas algumas pessoas acreditam que Deus tem que fazer a parte dele. Mas por acreditar em Deus, e ter fé que Deus pode fazer, às vezes a pessoa não vai no médico, ela não tem um diagnóstico, ela não sabe se o problema é com ela, com o Fica marido. esperando o milagre de Deus, né? Fica só esperando Aí a o milagre de não Deus. faz a parte dela, né? Eu digo assim, que Deus, a gente faz o possível, o impossível é que é a especialidade de Deus, né? Então, a pessoa não ir atrás, às vezes é só um hormônio, não é uma coisa tão... É só um hormônio que está desequilibrado, algo que precisa ser ajustado com o homem ou com a mulher, enfim. Alguma medicação, alguma coisa, às vezes não é uma coisa muito complexa para conseguir, né? E a pessoa não vai atrás porque ela acha que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer. Realmente Deus faz, mas eu acredito que a gente precisa, né? A gente tem os especialistas hoje, então eu acredito que a gente já é um milagre, né? Se você for ver todo o processo de como ia gerar, qualquer bebê é um milagre, mas quando a pessoa tem dificuldade e acontece todos esses empecilhos, dificuldades, como aconteceu com você, né? O seu filho é um milagre, porque era algo que não era para acontecer naturalmente, não era, né? Se eu não tivesse buscado, não tivesse ido atrás e batalhado, como você disse, fazer a sua parte. Porque eu fiz o curso de CRAU, e no CRAU eles falam muito disso, né? Da parte de Deus e da sua parte. Deus tem a parte dele e você tem a sua parte. Você faz até onde você consegue, o ser humano. E o resto é com Deus, é confiança, é a fé, né? Que você tem que ter em Deus, e é uma parceria, né? É como se fosse uma parceria com Deus. Deus, eu vou lá fazer, e o Senhor faz a parte do Senhor aí. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a parte do Senhor. E Ele faz. E Deus é fiel, né? Deus é muito fiel. Eu aprendi muito isso. Aprendi a conhecer muito Deus com todo esse meu sofrimento aqui. Hoje eu sei que realmente eu tive o tempo que eu tive e que não era para ter. Eu sei que Deus me deu um presente e Ele falou, filha, eu vou fazer a sua petição. Igual a mulher lá do juiz, né? Que foi lá e bateu, o juiz não queria atender ela, ele falou, deixa eu atender essa mulher que ela não me dá sossego. É assim que Deus quer, que a gente bata na porta e Ele vai atender. E eu bati. Eu queria saber se nesse tempo, né? Porque comigo eu tive, né? Algum versículo, algum louvor que falou com você. Porque agora minha cunhada chegou aí, ela também tinha endometriose. Espero que em breve. Eu queria saber se você tem algum versículo ou um louvor que fez parte desse seu processo, que fez parte aí da sua sala de espera. Não, não tem. Infelizmente não tem. Na época, eu ia na igreja, mas eu ia na igreja, voltava para casa, eu não estava assim tão firme assim com Deus como eu estou hoje, né? E eu acho que, às vezes, sei lá, eu acho que Deus às vezes aproxima a gente de alguma forma, às vezes a gente passa alguma coisa para a gente crescer e para aproximar mais de Deus, entendeu?
E para que Deus use a gente um pouco mais. E eu estava muito ainda afastada de Deus. Eu estava indo na igreja, mas não, a minha fé, eu ia na igreja por causa do pastor, eu achava que o pastor que ia falar para mim, entendeu? O que eu tinha que acontecer, como esse dia que eu queria virar as costas e ir embora. Se fosse hoje, eu ia falar, imagina, é Deus que vai falar ali, jamais vai ser o homem, né? Mas nessa época eu ainda ouvia música do mundo, eu ainda estava com o pé no mundo, com o pé na igreja. Então eu não tenho um versículo assim, eu não tenho um louvor assim. Na época acho que eu ouvia mais as músicas do mundo do que de Deus mesmo. Então eu queria o milagre de Deus, eu pedia o milagre de Deus, eu fiz minha parte, mas eu tenho a convicção que na época eu não estava como hoje eu estou. Hoje eu estou 100% com Deus. Tenho meus defeitos, tenho meus pecados, ótimo, claro que tenho, imagina, não sou perfeita de jeito nenhum. Mas hoje eu sigo a Deus, eu procuro o máximo que eu consigo como ser humano fazer a minha parte. Eu sei que a gente não consegue, né? A gente não faz, porque santo só Deus mesmo. E eu estou cheia de defeito que Deus precisa ainda trabalhar muito em mim. Eu estou totalmente em construção ainda, mas na época não tive esse louvor, nem esse... Eu conhecia a Bíblia, tanto é que quando ele falou sobre Sara, né, sobre Ana, eu sabia do que era, conhecia um pouco a Bíblia, mas não tem. Infelizmente, não. No caso, assim, também para você sentir a cobrança, porque eu sei que em São Paulo, né, assim no sul, no sudeste, no sul não sei, mas no sudeste as mulheres elas têm uma tendência a ter filhos com mais idade, né? Aqui no Nordeste as mulheres têm filhos bem novinhas. Mas você sentia a cobrança, assim, de alguma forma, né? Da família. Ai, já está passando do tempo. Não vai me dar um sobrinho, não vai me dar um priminho, não vai me dar um neto, não vai me dar... Você acha que você se sentia um pouco cobrada? Às vezes a pessoa, tem gente que fala, né? Cobra, eu quero. Mas tem gente que não fala, mas acho que sente, né? Cobrar. Assim, quando eu casei, assim, cobrança sempre a vida inteira, né? Você tá namorando, e aí, quando você vai ficar noiva? Aí você fica noiva, e aí, quando você vai casar? Aí você casa, e aí, quando você vai ter filho? Então, sempre tem uma cobrança. Isso aí é de família, de amigo, é de todo mundo, né? Mas é claro que tinha expectativa do lado da minha sogra não tinha neto. Então, como eu fui a primeira a casar, o filho foi o primeiro a casar, então a expectativa era um neto, né? Só que ela deve ter percebido também com meus problemas de endometriose, toda hora eu parando no hospital, fazendo cirurgia, aquela dificuldade toda, acabou morrendo um pouco nela isso também. E eu percebia que eles já não... A minha família, minha mãe não comentava, minhas irmãs não comentavam. Quando ninguém começa a comentar mais nada, você percebe que as pessoas não esperam mais, né? Então ninguém comentava mais nada. Então, eu e meu marido, a gente começou nessa busca solitária, porque... Eu não vou falar nada para minha sogra que eu estou fazendo fertilização e ela vou criar uma expectativa, ou na minha mãe, né? E vou criar uma expectativa nelas, porque a gente pensa primeiro na mãe e na sogra, né? Porque o restante, tudo bem, mas quem mais espera é a mãe e a sogra, né? É a mãe do meu marido e a minha mãe. E eu falei, eu vou falar, vou criar uma expectativa, depois não dá certo e elas vão se frustrar junto comigo. E não, eu só vou falar se der certo. E aí a gente tentou tudo na nossa busca solitária. Quando eu fiquei grávida, a minha vontade era de correr e contar. Meu marido falava assim, não vou contar não. E se perder? E se, sabe, a fé da gente ainda não estava... A gente não estava acreditando ainda. E se, até 3 meses. Depois de 3 meses, disse que até 3 meses tem risco, depois de 3 meses não tem mais, a gente conta. E aí, isso foi em abril que a gente engravidou, né? E quando foi em maio, teve Dia das Mães. E a gente fez o almoço no Dia das Mães. Eu falei, Marcelo, não vou aguentar 3 meses. E eu já estava com enjoo, já estava já toda hora no médico, a gente já estava vendo que ele estava crescendo, ultrassom, tudo, tá tudo bonitinho. Eu vou contar, não vai ter jeito. Como que a gente vai contar? A gente vai comprar 2 peças de roupinha de bebê, nós vamos embrulhar para dar de presente para as mães. E aí vamos chamar a família toda. E aí chamei a família toda, minhas irmãs, sobrinhos, minha mãe, sogra, sogro, todo mundo na minha casa. Fizemos aquele almoço. Presente, já estava o presente da minha mãe e o presente da minha sogra. E na caixinha, além do macacãozinho que era de bebê, a gente colocou um teste de gravidez positivo. E no outro a gente colocou também um teste de gravidez. Então, cada caixinha também tinha um teste de gravidez e o teste ali em papel dizendo que eu estava grávida.
E aí, almoçamos tudo. Aí, gente, antes de almoçar, a gente queria entregar o presente para as mães. Hoje é dia das mães, eu não sou mãe, mas eu quero entregar o presente das mães. Aí tá bom, entreguei para minha sogra, entreguei para minha mãe, todo mundo na expectativa, né? Olhando, e ninguém imaginava o que era, nem minhas irmãs, ninguém. Mas todo mundo queria saber o que tinha ali. E aí, falei, ó, vocês duas vão abrir ao mesmo tempo, eu e meu marido. Meu marido, então, tava quase subindo as paredes, né? Ó, vocês têm que abrir ao mesmo tempo. Aí as duas começaram a abrir o presente. E a gente naquela expectativa e abrir. A minha mãe não entendeu muito bem. A minha sogra já abriu, já começou a chorar na hora. Aí quando ela começou a chorar na hora, minha mãe também começou a chorar. E que é isso? Que é isso? E a gente falou, estamos grávidos. E aí quando eu olhei para minha irmã chorando, meu sobrinho chorando, a família inteira estava chorando. A família inteira estava chorando, porque era uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava mais, eu tenho certeza que ninguém esperava mais. Nem eu esperava, nem meu marido. A gente estava ali na fé por Deus. E aí minha sogra, nossa, eu não acreditava, e minha mãe chorando de um lado, e foi lindo. Esse dia foi assim, o dia mais feliz da minha vida, de ver a minha família participando e a felicidade da minha sogra. E aí o dia que tava mexendo, eu lembro até hoje, minha sogra um dia em casa, e tava mexendo, e eu vi a onda na minha barriga, assim, que era o pé dele, e eu falava, Zilda, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Ela sentada assim, assistindo televisão, e na hora que ela olhou minha barriga, aquela onda passou, aquele calombo assim, e sabe, assim, eu sei que ela curtiu cada momento junto comigo também, sabe? E isso não tem preço. Quase que ela entra na sala de parto no meu lugar. Quase que minha sogra queria entrar. Meu marido que cortou o cordão umbilical tudo, quase que minha sogra entra junto para cortar, entendeu? Então, só podia uma pessoa, né? E assim, foram momentos assim da minha gravidez, aí minha sogra participando, comprando roupinha, minha mãe comprando sapatinho e ganhando as coisas e montando quartinho. Ah, isso não tem preço, gente. É assim, valeu cada centavo que eu paguei, valeu cada momento que eu passei, até as frustrações, tudo valeu muito a pena. E assim, enquanto o que eu falo hoje para as mulheres que estão testando, enquanto tem uma mínima chance sequer, agarre e vai. E nem que não tiver, fala para o médico assim, eu vou, porque o meu Deus vai me dar vitória. Ele vai me dar. Eu vou tentar porque eu vou fazer a minha parte. Porque quem vai fazer eu ficar grávida não sou eu, não é você, não é meu corpo, não é nada, é Deus. Que se Ele quiser, Ele vai implantar. E se eu terminar aqui e não der nada certo, é porque não era para ser mesmo e eu vou obedecer ao meu Deus. Sabe? Porque é o que eu ia fazer. Se não desse certo mais nada, entendeu? Se eu chegasse para o médico e falasse assim, olha, eu não vou tentar mais, porque eu acho que eu não vou conseguir, ele falasse, eu também acho que não, melhor a gente parar, eu teria parado. Mas o que Deus fez? Você não vai parar. Você vai falar para ela como que ela quer fazer. E você vai fazer o que ela quer. Como ela quer pagar, você vai fazer para ela. E foi o que Deus colocou na boca dele para ele falar para mim. E foi o que Deus preparou para mim, entendeu? Porque eu acho assim, né? Como eu falei, Deus ele age de multiforme graça. Então, com cada pessoa vai ser de um jeito. Esse mês a gente vai ter uma série de lives. Então, tem um pouco de tudo. Tem várias histórias de que Deus agiu de formas diferentes. E é interessante porque você tinha a endometriose, tinha a questão da trompa, tinha a questão das tentativas que deram errado. E eu acredito muito que Deus ele nos direciona, né? No caso aí foi muito específico quando você falou que foi para a igreja e Deus usou alguém que você que não esperava e ele disse, você continue. Então ali foi um comando, uma direção de Deus, né? Para o que você deveria fazer, porque eu acho que se não tivesse essa direção, você ia ficar perdida. Será se eu vou de novo? Será se eu não vou? Mas quando você tem uma promessa, é diferente, porque você caminha segundo a promessa, né? Então, Deus, ele é muito detalhista. Ele dá... Quando Deus falou, continua tomando seus remédios que você chutou, só faltou ele falar assim, Edna, você parou de tomar os remédios ontem e Deus está falando para você voltar a tomar o remédio. Volta a tomar porque ele vai te dar vitória. Só faltou ele falar meu nome. Porque não tinha. É impossível. Eu parei de tomar os remédios. Ele falou, o irmão ou uma irmã, porque ele não sabia, chutou os remédios e parou de fazer o tratamento. E Deus está mandando você tomar de novo. Voltar a tomar porque ele vai te dar vitória. Eu tinha que confiar em Deus.
Podia ser, não ser na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, eu ia me encalacrar de dívida com o médico, mas eu ia ter meu filho. Depois, como que eu ia pagar? Deus ia me honrar, Deus ia me dar vitória, ia preparar, ia me dar provisão e eu ia pagar o médico. Mas eu não tinha mais dúvida. A partir daí eu não tinha mais dúvida. Eu queria pedir para você, que a gente daqui a pouco vai fazer 1 hora de live, eu vou deixar salva, né? Para que outras mulheres também possam ouvir o seu testemunho, porque eu acredito, eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque o que a gente vive, a nossa experiência, ela acaba servindo de testemunho para outras vidas, e outras mulheres vão, né, Deus ele vai acabar colocando pessoas que estão vivendo o que a gente já viveu, né, na nossa próximo de nós. Então, eu espero muito que o seu testemunho possa edificar a vida e a fé de muitas mulheres, né? E eu queria pedir para você fazer uma oração breve, né, pelo nosso tempo, mas uma oração por essas mulheres. A minha cunhada perguntou aqui se você fez FIV ou foi natural. É FIV, né, que chama? É FIV que fala, que é o in vitro, né? É fecundar, é a fertilização in vitro, que é fecundar o embrião fora e depois implantar dentro do útero. É isso mesmo, é a FIV que fala. E deu tudo certo, graças a Deus. Glória a Deus. Você pode fazer essa oração por essas Posso mulheres fazer. que estão nesse processo, né? De esperar e esperar somente. Tá, vou fazer. Estão fazendo a sua parte, né? Mas estão esperando. Com certeza, e Deus vai dar vitória, com certeza. Se eu estou aqui, assim como você, Deus colocou você para fazer um canal assim, exatamente porque tem muita gente. Eu não tive esse acesso com ninguém falando sobre isso, entendeu? Eu não tive. Eu fui através de médico, fui tentando aqui, ali. E aí, no fim, deu certo. Mas se eu tivesse alguém para me dar essa injeção aqui de ânimo, né? Deus é lindo. Então, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, o Senhor me deu minha bênção. O Senhor foi fiel à sua palavra. O Senhor esteve comigo, mesmo quando eu não estava 100% com o Senhor. O Senhor nunca me abandonou. Então, o que eu te peço, Senhor, nesse momento, eu sei que várias mulheres estão aqui ouvindo. E se não estão ouvindo agora, eu sei que vão ouvir. E que essa palavra, Senhor, que esse meu testemunho chegue ao ouvido e coração de cada mulher. E que o Senhor, através dessa palavra e desse testemunho, fale ao coração de cada um, assim como falou o meu, assim como o Senhor usou o pastor Marcelo Beverari, que ele entregou a palavra que o Senhor deu. O Senhor também entrega uma palavra para cada uma dessas mulheres que querem, Senhor. Assim como o Senhor deu a minha bênção, o Senhor também dê a bênção para cada uma delas, Senhor. O Senhor constituiu o casamento, a família, que é abençoada, que é a menina dos olhos do Senhor e que tem que dar frutos. Então, Senhor, faça a sua palavra valer, Senhor, e coloque o fruto para cada família que está esperando. Coloque o fruto, Senhor. Faça a sua palavra valer. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que eu não estou aqui em vão. Eu tenho certeza que o que eu fiz não foi em vão. Senhor, eu te agradeço perante todo mundo aqui pela bênção que o Senhor me deu, por ter confiado, por ter me dado forças e mesmo sem eu merecer, o Senhor me deu minha bênção, Senhor, porque eu sei que nós não somos merecedores, mas o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Então, Senhor, para cada mulher que está aqui, dê a bênção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na sua palavra, eu creio no Senhor. Amém, Senhor Jesus, amém. Amém. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, né? Hoje uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso tempo, né? O povo diz que o tempo é dinheiro, mas na verdade o tempo é vida, né? É vida. É vida. Então, eu quero agradecer você por ter aceitado. A gente, apesar de ser da mesma igreja, a gente não se conhece assim. Eu já lhe vi na igreja, né? Eu já lhe conheço de ter visto na igreja, mas a gente ainda não conversou. Vamos conversar. Vamos, com certeza. Depois disso, é impossível a gente não se falar. Quando a gente se